Caríssimos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe. Que a noite possa ser bastante proveitosa para o nosso aprendizado espiritual, mas também que ela possa nos atender naquelas necessidades, sejam físicas, morais, psicológicas, possamos realmente nos sentir abraçados pela espiritualidade amiga que tutela essa casa. Nós aproveitamos para dar boa noite para todos os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, né? Que estão em seus lares, enfim, os nossos companheiros que vão acessar essas gravações posteriormente, enfim, que possamos todos formar uma rede de fraternidade nesse nosso encontro da noite. Bom, gente, nós vamos, nas nossas reuniões de sexta-feira, nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris em 1857. Nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Dentro desse capítulo, o primeiro tópico é intitulado Espíritos Errantes. E nós estamos já há algumas semanas, a partir da questão 223, desenvolvendo o estudo de uma forma gradativa, sem pressa, não é mesmo? Com bastante participação. Na última semana, nós trabalhamos a questão 226. A questão 226. E hoje, aliás, 227, não é isso? 227. Então eu vou reler a questão 226 e 227 para fazer uma breve análise, sintonizar com a semana passada, porque hoje nós vamos estar então trabalhando a questão 228, ok? Então vamos lá. Pergunta 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Errantes no sentido de estarem na erraticidade ainda com necessidades de reencarnação. A pergunta é se todos que estão no mundo espiritual, né, são errantes. E a resposta é: os que devam reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Rapidamente. Então nós vamos ter no mundo espiritual, apenas para a gente entender de uma forma mais simples, duas categorias de espíritos. Aqueles que necessitam da reencarnação e aqueles espíritos que já estão na condição de espíritos puros, que não mais necessitam da reencarnação. Por quê? Já atingiram um grau extremamente elevado, não necessitando mais das provas, dos testes. Ou seja, já venceram as questões das paixões, né? Estão acima da matéria, já dominam o orgulho, já estão em faixas extremamente sublimadas, ok? E aqueles outros espíritos, que são a maioria dentro da nossa análise, do nosso contexto, que necessitamos de reencarnar para termos a oportunidade de progredir. Porque no mundo espiritual nós recebemos recursos, refletimos, participamos de uma série de atividades, mas é reencarnados que o espírito vai fixar o conteúdo, o aprendizado. Deu aí? Ficou claro? Então, na pergunta 227, que foi objeto da última semana, Kardec formula assim aos espíritos: de que modo se instruem os espíritos errantes?
Ou seja, aqueles que necessitam das provas, que necessitam do aprendizado. De que modo se instrui esses espíritos? Já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Ou seja, como é que esses espíritos aprendem? Obviamente que é de uma forma diferente do que a nossa. A nossa de quem? Daqueles que somos os espíritos encarnados, ok? Como é que se dá o aprendizado lá no mundo espiritual? Resposta: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorreram. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados do que eles. E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Vamos por partes. Quando em espírito, o aprendizado se dá a partir da análise que é feita sobre o seu passado. Não é? Ou seja, como a gente falou aqui na última semana, o espírito estará numa condição de verificar com outros olhos. Porque aqui entre nós, quando estamos envolvidos no contexto das dificuldades, a nossa visão é turva. Nós vemos só, vamos dizer assim, um lado da moeda. Ao desencarnar, a nossa percepção se amplia. Inclusive, a gente acaba sendo guindado a analisar o nosso próprio comportamento, o que nem sempre fazemos quando estamos aqui. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos também, nas últimas questões, ele vem propor para nós uma tarefa importantíssima, que é aprendermos a avaliar o nosso comportamento. É aprendermos a, vamos dizer assim, refletir em torno dos nossos pontos de vista, não é? Dos nossos erros, das nossas possibilidades, dos nossos acertos. Ou seja, todos os dias fazer um breviário, de sorte que a gente possa tirar as conclusões. O dia foi favorável? Não é? O dia foi favorável? O dia não foi favorável? Não é? O que eu posso tirar de lição? Eu fui feliz naquela fala? Aquilo que de uma certa forma me constrangeu, será que realmente eu tinha razão? Ou o outro não tinha razão? Enfim, fazer uma autoanálise permanente, porque isso vai nos facilitar muito a compreender os nossos desafios de agora. E obviamente que no montante, somando tudo, arregimentando todos esses recursos, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, para nós vai ser inclusive muito mais fácil para entendermos o que aconteceu nesse nosso passado. Ficou claro, gente? Nós usamos um simbolismo aqui muito interessante, que pode valer para nós como ponto, para nos ajudar. Quando nós estamos aqui, lembram do que eu falei? É como se a gente estivesse vivendo num contexto em que a gente só enxerga o que está dentro das quatro paredes. Estão lembrados que a gente falou disso? Quando desencarnamos, é como se a gente fosse convidado a subir no andar de cima e observar o que acontece ou o que aconteceu dentro daquelas quatro paredes, mas a gente fora dela. Não tenham dúvida de que a gente acaba verificando o que não verificava antes. E aí que está um dos grandes desafios para o desencarnado. Chegar no mundo espiritual fora daquele contexto das quatro paredes. Então existe uma tendência grande para que a gente se arrependa, não é?
A gente verifique. Imagine, verificar que você passou uma vida inteira apostando numa coisa que não... Que estava a vida, todo o mecanismo da vida te dizendo que aquele não era o melhor ponto, mas você insistiu com aquele ponto e por isso houve tantas decepções, tantas dificuldades. Imagine, nós nos depararmos com essa realidade quando desencarnados. Então, é muito importante que a gente tenha a humildade e a sabedoria para procurar sempre verificar o outro lado da moeda. Que não tenham dúvida, vai facilitar muito. Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que é um ditado popular que diz o seguinte, que toda história tem 3 lados. Já ouviram isso? Já ouviu, Tatiana? Faz de conta que nós estamos discutindo essa história. Então, se essa história tem 3 lados, significa que ela tem o seu lado, né, a sua forma de ver, o meu lado, que é a minha maneira de entender, e o lado verdadeiro, que é o de Deus. Por isso que são 3. Né? Então, no dia que esses 2 lados, que muitas vezes se confrontam, se curvarem à sabedoria de Deus, acaba que a história passará a ter um lado só, ou uma faceta, que seria o nosso espelho da alma, a mente, refletindo o próprio pensamento, ou a própria verdade que dimana das esferas superiores. Aí não tem conflito. Ok? Então, por exemplo, no Evangelho a gente aprende a discutir os assuntos sob pontos de vista diferentes. O que jamais vai definir que um ponto de vista é melhor do que o outro, que um ponto de vista está errado e o outro está certo. Porque a ideia, a proposta do Evangelho é unificar. Porque não tem nada errado. No fundo, não tem nada errado. Existe tônicas, são caminhos, são escolhas. Mas que todas elas, embora existam aquelas que ficam caracterizadas como escolhas equivocadas, todas vão nos auxiliar de alguma forma a entender a verdade soberana em Deus. Ok? Então, nós costumamos ler ou deparar com algumas opiniões que a gente entende dos sociólogos, estando eles na Terra ou no mundo espiritual, dos psicólogos, enfim, que a gente observa que são tratados, que são reflexões muito importantes, como que definir que o homem acaba que pelo orgulho impedindo o progresso, o homem pela insensatez, ele obsta o bem-estar, e aí a gente vai refletindo com esses pensamentos. Mas no fundo, a gente acaba observando que mesmo que a gente impeça, dificulte, crie sistemas complicados, todo o material servirá de aprendizado. Não tenhamos dúvida. Então, no fundo, eu posso chegar na seguinte conclusão, de que está tudo certo. Agora, a partir do momento em que nós vamos entendendo que de repente a nossa intuição andou nos apontando caminhos e nós optamos por outros, nós vamos perceber que a própria vida nos auxilia reposicionando o nosso coração naquela condição de aprender um pouco mais. Não sei se eu consegui fazer, se eu me fiz claro. Está tranquilo? O assunto não é fácil não, mas nós precisamos de tratá-lo com muito carinho. Você quer falar, Efigênia? Não? Ninguém quer falar hoje? Hoje eu estou precisando de ajuda, vocês não vão falar? Não? Só os espíritos? Olha como é que os espíritos estão pulando nas galerias, estão pedindo o microfone, estão querendo participar. Vocês têm que entrar em sintonia com eles. Bom, então estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Sempre estudamos o que foi construído para melhoramento. Básico. Isso é base, né? Continuando. Veem
observam o que se passa nos lugares que percorrem. Eu até li na outra vez, me perdoem, percorreram. Mas aqui o tempo do verbo fica melhor na condição de percorrem. A definir que a cada ação, a cada estrada, a cada jornada percorrida, deve ser analisada para tirarmos o aprendizado necessário. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai viajando, você não está recolhendo material. Você não tá tomando conta do assunto. Eu conversava com um amigo nosso, que está até presente na casa, e ele me disse assim, pelo telefone, puxa vida, você me desculpa, porque eu esqueci de te mandar um determinado material. Aí eu disse para ele assim, você não tem que se desculpar. Como assim? É porque agora que você está me mandando, agora é que tinha que ter chegado. Aí ele disse assim, não, mas eu deveria ter te mandado semana passada. Eu falei assim, meu amigo, águas passadas não movem o nosso moinho. Pode até deixar marca, diz o filósofo. Mas no nosso caso aqui, nem marca deixa. O importante é o que chegou o material agora. Se chegou agora, não foi por negligência, não foi por omissão, não foi por indiferença, não foi por rebeldia que você deixou de enviar o material, significa que o material não tinha que ter chegado semana passada. Caso aberto, eu estou achando que você está ficando meio tantã. Não pense que eu estou ficando. Eu já estou há muito tempo. A gente tem que dar um sorriso para buscar gás, né? Mas vamos pensar o seguinte. É difícil, é complexo você lidar com esse raciocínio que nós estamos trazendo aqui agora, no dia a dia desse mundo que tem tantas cobranças, tantas exigências. Você chegar para o seu patrão, ô patrão, eu fiquei de te mandar semana passada, mas você sabe, não deu, então tinha que chegar a hoje. Você repete isso umas 3, 4 vezes para você ver. No mínimo, você já está correndo o risco, ou então está convidando o outro para te substituir lá na repartição, não é assim? Porque o apelo, o preciosismo, a cobrança, a exigência do mundo capitalista, ela é avassaladora. Avassaladora. Não é, Marinês? Tem hora que a resposta chega. Para a gente pensar o seguinte, vamos raciocinar. Por que existe cobrança? Por isso que existe apelo. Por que tem tanta pressão nesse contexto de evolução nossa planetária? É porque nós precisamos ainda da atuação da espiritualidade no sentido que vem a força de fora para dentro, para que a gente desperte. Mas a partir do momento em que o espírito se subleva, à medida em que o espírito transpõe a questão da materialidade, a questão do egoísmo, do mundo nosso, ele passa a adquirir uma autonomia e a evolução não mais necessita de forças ou de sobrepressões de fora para dentro. A administração se dará de dentro para fora. Deu aí, gente? Captaram? Eu estou achando que vocês estão achando que vocês já estão assim no diapasão de sábado? Ou vocês já estão pensando na Semana Santa? Que é santa porque é um feriado prolongado, né? Aí fica santo. Porque haja força para aguentar aquele trabalho meu. Aí tem que descansar. Isso é brasileiro. O brasileiro pensa assim. E eu acho que o brasileiro é um espírito mais elevado. Eu estou chegando a essa conclusão. Né? É um espírito muito superior. Né? Porque, olha para você ver, o Brasil é o país que mais tem feriado no mundo. Significa que nós somos evoluídos, não é verdade? Pois é, até a presidenta falou. Vocês viram que bonitinho? O Papa é argentino, mas o Deus é brasileiro. Não perdeu a pose, não é?
É muito bonitinho isso, Deus é brasileiro. Deus não é argentino. Né? Ainda acirra a rivalidade com os hermanos. Né? Gente, vamos refletir o seguinte, nós somos evoluídos é nada. Nós somos muito atrasados, porque espírito evoluído trabalha. Espírito que está em condição ainda atrasada é que precisa de rede, igual aqui em Minas. Rede, sombra, né? Ou então na Bahia, como é que tá, pai, mãe, tô aí, tudo fluindo, né? Isso é brasileiro. Ou então eu vou para a praia do Rio, né? E lá tudo é gostoso, e aí a gente vai tocando no samba, ou na flauta, ou no reggae, e aí vai, isso é brasileiro. Nós necessitamos de pressão, porque estamos ainda muito frágeis no que concerne, vamos dizer assim, a firmeza de propósitos, a autenticidade, que é a vivência naquilo que nós sentimos e pensamos. Quer um exemplo? Nós começamos a participar de estudos na Casa Espírita. Descobrimos Allan Kardec. Jesus, que manancial. A Codificação Espírita. Os 5 livros que é para estudar para o resto da vida. Não precisa de outro. Talvez um dicionário para alguns. Só para brincar. Não precisa de mais. Mas aí a gente fica inebriado. Aí começa a participar das reuniões, o pessoal nos acalenta, nos aconchega na reunião. Gente, mas eu gosto de ir no centro espírita, o povo é tão bom, não é? Só tem anjo lá, olha para você ver como é que o povo me trata. Deve ser tudo espírito evoluído, tudo enviado de Kardec, eu me sinto bem. Nossa, e outro dia eu assisti a sessão, não é? Eu assisti a sessão espírita, vi os espíritos se comunicarem, estou inebriada. Aí quanto mais lê Emmanuel, por exemplo, que explica Allan Kardec, né, Gino? Aí mais a gente fica estuporado, extasiado. Aí a gente fica durante a reunião assim, ai Jesus, agora realmente eu vou mudar. Agora eu sou um novo homem. Uma divina mulher nasceu dentro de mim. Aí piorou. Estarei agora em sintonia com as esferas resplandecentes. Agora sim. Agora eu vou amá-lo. Agora eu vou perdoá-la. E aí vai, a gente sai daqui uma santidade que é um negócio fantástico. Aí entra no carro. Uns me contam de vez em quando. Basta entrar no carro, já começa a discussão por qual estação do rádio que vai tocar até chegar em casa. A briga já começa pela música. Né? Só brincadeira. Ou então o menino, gente, mas aquela reunião eu estava em êxtase. Eu senti mamãe, papai, tudo desencarnado, tudo perto de mim. E o meu anjo guardião. O estudo foi sobre os benfeitores. Olha, eu senti até o roçar das vibrações passando, mas chega lá fora, a primeira aprontação do menino perde a pose. Né? Então aí a gente fica pensando o seguinte, como que nós somos tímidos? Como nós somos frágeis diante do ideal de vida que nós estamos abraçando? Entendeu? E aí, o que acontece? Quando assusta, já jogou tudo no chão. Aí tem uns que nem voltam aqui, sabia? Eu não volto lá mais, não. Eu não sou digna de falar que eu sou espírita. Eu conheço um caso assim, a companheira chegou para mim e falou, Caso Alberto, eu gosto tanto da reunião, tinha 10 anos que ela frequentava a reunião. Eu gosto tanto do estudo do Livro dos Espíritos e tal, mas eu queria te contar uma coisa, eu não sou espírita, não. Eu falei assim, não? Quanto tempo a senhora frequenta aqui? 10 anos. E a senhora não é espírita? Não, ser espírita é muito difícil. Mas não, ser espírita é ser espírita.
As pessoas não são católicas? A gente não fala isso? O indivíduo nunca foi na igreja, só foi batizado lá. Qual é a sua religião? Eu sou católico de tradição. Mamãe é, vovó é. Ele nunca foi à igreja. Por que as pessoas podem falar que é católico e não podem falar que é espírita? Né? A questão é da convicção, é do que você acredita. Agora, que a doutrina espírita nos convida a percorrer uma jornada em busca da perfeição, ela convida. Só que esse processo se dá gradativamente. A partir do momento que o indivíduo vai adquirindo maturidade, que ele vai se sentindo mais firme, que ele vai dando conta dos testemunhos. Porque testemunhos nós teremos sempre. Sempre. E você sabe que tem gente que começa a frequentar a reunião espírita, aí fica todo empolgado, porque aí a vida começa a melhorar. Teve um que chegou para mim, ele me procurou há muitos anos atrás, um grande amigo meu, eu disse, seu Casalberto, olha, apelei. Por quê, meu irmão? Eu disse, olha, o último lugar que eu deixei para ir era no centro espírita que você frequenta. Mas o negócio apertou tanto que eu tinha que vir. E aí, qual que é o seu problema? Olha, 2 anos desempregado. Eu falei assim, nossa Senhor, e como é que você está dando conta? Não, mas está difícil, mas eu estou vindo aqui porque eu acho que agora só os espíritos podem me arrumar um emprego. Eu falei assim, aí eu pensei comigo, louvado seja Deus, será que ele merece? Será que pode? Como é que está a ficha? Aí os espíritos não abrem a ficha dele para a gente, né? Mas aqui, Senhor, ajude, ele está pedindo e etc. E ele assistiu à reunião, gostou da reunião, porque todo mundo quando chega, ainda mais quando nos cumprimenta no início e vai despedir depois, tem a mania de dizer como é que foi a reunião. Jesus, que coisa maravilhosa, que reunião boa. Mas a gente não sabe se está falando de alma, se está falando de coração ou se está no social, né? Porque no social a gente é bonzinho, né? Sua roupa está tão bonita, né? Mas nunca vestiria essa roupa, não é? Você está bem, o indivíduo está todo caído, você está bem, bonita, você está conservado. Isso a gente escuta muito quando vai no velório. Cemitério, isso mesmo, porque a gente costuma encontrar uns parentes no cemitério, você não vê há anos. Aí morre alguém, né? Aí reúne a prole toda, aí você vai escutar cada coisa. Nossa, mas você tá bem. Aí essa turma que vai encontrar muitos anos depois, fica um reparando pro outro quem tá mais acabado. Não tem o que falar, aí depois vai relembrar o passado, aqueles tempos, e nós precisamos de encontrar, que saudade, não, mas é verdade, você vai lá em casa, você me telefona, manda e-mail, Facebook, e etc, tudo papo furado, porque depois que acaba o encontro, aí eu vou procurar ela de novo, você tá doido, não tem nada a ver. Aí, a reunião é tão boa, né? Eu ia contar. Aí o indivíduo, o que aconteceu, Gino? No dia seguinte me telefonou, que ele adorou a reunião. Me telefonou, devia ser umas 2 horas da tarde. Aí, o Casalberto, ele me chama de apelido, né? Ô Beto, você, e aí, nossa, mas a sua reunião é poderosa demais. Eu falei assim, o que aconteceu, fulano? Arrumei um emprego. Eu falei assim, Jesus, o senhor tem poder de vera. Ele arrumou um emprego, dona Mirtes. Aí ele virou para mim e falou assim, vou espalhar para a rede dos desempregados de Belo Horizonte. Eu falei assim, eu não dou conta. Aí nem Jesus vai segurar a onda, não é verdade? Mas ele falou assim, olha, eu gostei tanto, a sua reunião discorreu, eu entendi tudo, e além de tudo arrumei emprego, vou ter até dinheiro para pôr gasolina no carro, porque ele atravessou a cidade, coitado, né? Fez um esforço. Não é? Até hoje, dona Mirtes, eu estou esperando ele voltar. Não. Atingiu a meta, era o emprego. Que reunião, que nada. Não é? Então, a gente observa como que esses corações se comportam diante de bênçãos que recebem do alto. E é o que caracteriza o comportamento de todos nós, ainda infantis, diante do trato com o Espírito, com o Divino. A nossa relação com Deus é uma relação muito mercantilista, é uma relação de muito interesse, é uma relação muito amoedada. Não é? Senhor, eu vou lá, mas o Senhor me dê cá. Não é? E aí, isso eu estou colocando num nível assim, bem simplório, mas para a gente chegar na seguinte análise mais profunda. Os Espíritos estão nos
nos convidando para que a gente possa analisar melhor o discurso dos homens esclarecidos, os conselhos dos espíritos elevados, para que nós possamos ter inspiração quanto a ideias que a gente não tinha antes. Porque a partir do momento que você começa a refletir melhor ou diferente, eu não vou nem adjetivar, não vou nem qualificar, que você começa a pensar diferente, nós precisamos de entender que esse pensar diferente, o grande lance não é só ficar elaborando, não fica lendo só. O livro está te falando que é bom fazer o bem, faça o bem. Ah, mas não sei como. Ah, pode ter certeza que você vai aprender. E se você não sabe, então vem para o Centro Espírita, que aqui tem um monte de atividades que podem te dar um norte. Aqui, as atividades da Casa Espírita é apenas um laboratório, para que você entenda que é possível você reunir 1, 2 pessoas e fazer uma prece na sua casa. Você está fazendo bem, você está irradiando, né? É possível você... Eu estou falando reunir com 2, 3 pessoas para que uma estimule a outra, porque você pode ir sozinho lá no asilo, você pode ir lá no orfanato, mas não pense você que basta ir uma vez. Faça com regularidade, com disciplina, porque você vai um dia, então hoje eu não vou porque eu estou cansado. Na semana que vem você não vai de novo, é natural. Mas quando a gente começa a se comprometer, observar a importância da prece, não é? Entender que a tarefa na realidade nos auxilia muito mais do que nós auxiliamos o outro, essa é a lei. Nós somos os maiores necessitados. Né? Eu bato muito na tecla, é visitando um hospital, é vendo o sofrimento do outro, é que a gente vai ter a oportunidade de observar que a nossa cota de testemunho é muito pequena. É muito pequena perto da dor do outro. E quando você está observando a dor do outro, a gente acaba esquecendo da nossa. Que é uma outra vantagem do trabalho. E tudo isso, meus amigos, é com o objetivo de nos auxiliar a, então, ver o outro lado da vida. Não é? Não precisamos de apenas conversar com os espíritos ou nos tornarmos espíritas para ficar buscando o outro lado da vida, né? Ou a comunicação com os espíritos. Eu estou dizendo o outro lado da vida, é o outro lado da moeda. Não é? É outra face do teu relacionamento. Não é? Tente verificar o lado bom da sua família, daqueles que estão com você, porque muitas vezes a tendência nossa ainda muito egoísta é observar apenas defeitos. A gente não para observar as virtudes, a gente esquece que todos estamos no processo de aprendizado. Ninguém erra de propósito. Né? Todas as pessoas estão procurando a excelência. Agora, alguns atingem a qualidade com mais desenvoltura. Outros precisam de mais tempo, precisam de mais treinamento. E quando eu falo isso, se a gente precisa de habilidade para abrir e fechar um livro, né? Coser, né? Com uma agulha e com a linha, você sabe o que é coser? O que é coser, dona Miss? Nem eu sei. Dá um arremate, não é? Ah, obrigado. É porque ela é costureira, ela me inspirou aqui, eu não sei o que é coser. Mas é dar um arremate. Ah, é na mão. Esses espíritos, na época deles, não tinham over. Como é que é? Over? Olha que palavra até difícil de pronunciar, você está maluco? Então, antigamente era tudo no artesanal. Isso é só para a gente dar um sorriso. Você está maluco? Olha, doutrina espírita também é curso de costura. Outro dia tivemos um curso de música, outro dia foi de crochê, né? Não é para a terceira idade, é para todos nós. Né? É um caso aberto, mas eu vou mexer com isso nessa atual conjuntura. Nós estamos falando de costurar, nós estamos falando de tricotar, nós estamos falando de habilidades do mundo, porque na realidade o nosso objetivo é falar da habilidade do sentimento. A habilidade de ouvir, a habilidade de cuidar, a habilidade de trabalhar no seu sentido, de aprimorar cada vez mais os nossos sentimentos e virtudes. Isso é para a gente pensar. Porque doutrina espírita é lidar
com o mundo espiritual, com a comunicação dos espíritos, sim. Mas doutrina espírita também é efetivamente operarmos no laboratório do nosso contexto atual de vida. Ok? Tá claro até agora, gente? Alguma participação? Igor, alguma participação do chat? Do pessoal da sala? Pergunta 228. Pergunta 228. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? Oi? Ah, tá, desculpa. É porque vocês estão com a tradução do Guilhom Ribeiro. E nós estamos aqui com a tradução do Noleto. Mas o sentido é o mesmo. Os espíritos conservam alguma das imperfeições ou paixões humanas? O que vocês acham? Gente, tem um amigo meu que brinca assim, ou é, ou deixa de é. Conserva ou não conserva? Ah, agora os encarnados falaram. Né? Agora, de novo, conserva ou não conserva? A Dora está até dormindo na mesa, observe. Né? O pessoal está num desânimo total. O pessoal das salas, Jesus, manda as vibrações para acordar esse povo nosso aqui. Então os espíritos conservam as imperfeições humanas, é isso? Vocês colaram? Ah, gostei. Dona Mirtz, Vanderlei está assistindo lá de Palmas. Vanderlei e Dona Mirtz está dando um show de bola aqui. Vamos lá. É isso aí, é o intercâmbio. Vamos lá. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Ponto e vírgula. Quando põe ponto e vírgula. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então aqui fica claro para nós que no mundo espiritual existe ordem, existe classificação, né? Existe posição, portanto existe organização no mundo espiritual. Os espíritos superiores, quando desencarnam, né? Ou melhor, os espíritos elevados, quando desencarnam, eles vão conservar as suas virtudes, obviamente, porque estando reencarnados, não alimentaram paixões. Ok? Por mais que o contexto de vida no qual eles estivessem, ou podem ter estado inserido, tenha sido um contexto de muita paixão, de muita complicação, mas que estes espíritos não entram em relação com esse movimento. Não sei se nos fizemos claro. Ok? Agora, espírito inferior. Aqui na Terra, paixão, no mundo espiritual, as mesmas expressões. É isso, Efigênia? O que você está assim meio preocupada? É uma pequena dúvida, porque você falou de virtude. Passa para ela, para mim, por favor. Você vai nos ajudar com o microfone. Vai lá. Pode falar. Deu uma dúvida, porque você falou de virtude, e aqui a gente está falando de paixões, né? Sim. Na minha opinião, as virtudes eram conservadas, mesmo nos espíritos inferiores, as virtudes eram conservadas de uma encarnação para outra. Virtude, vamos pensar, virtude é conquista. Pois é. Ok? Paixão, que está muito ligada à emoção, né? À sensação, de alguma forma, se um espírito elevado entra nesse diapasão, mesmo que seja de uma forma assim sutil, ao desencarnar, ele acaba se desvinculando. Deu aí? Mas a tendência do espírito elevado é não se vincular na paixão. Agora, o espírito inferior, ou seja,
o espírito que está em uma situação mais complexa, pode acionar a Márcia, Gino, por gentileza? Pode acioná-la. O espírito que está numa situação mais complexa, de dificuldades e limitações, o que é a tendência dele? É chegar no mundo espiritual, entrar ou manter este tipo de vibração, de comportamento. Deu aí? Ficou claro? Porque não tem mágica. Desencarnou, o espírito automaticamente, ele vai o quê? Se deparar com uma realidade nova no seu sentido de... Ele vai se contextualizar num outro momento. Mas a sua forma de sentir e de ver a vida continua. Numa linha muito próxima do que era a conduta dele aqui na Terra. Deu aí, gente? Ficou claro? Ficou claro? Agora, o que a traça não corrói e o ladrão não rouba, é aquisição espiritual. Isso não se perde. Deu? Ficou claro? Quer dizer que esse espírito, com o passar do tempo, ele vai evoluir. Fica, Camila, senta no meio. Todos que participarem, você leva o microfone para mim. Pois não. Esse espírito Pega o microfone, por favor. Tá ligado? esses espíritos que ainda não estão no estágio de evolução, com o passar do tempo, decorrendo da forma de cada um, eles vão melhorar. Sim, é da lei. É a lei. Pode ser que ele até volte, torne a encarnar, ainda naquele estágio, e pode ser que ele aproveite melhor essa encarnação. Sim. A ideia sempre é progresso. É sempre o espírito aproveitar aquela experiência como piso para novas conquistas. É o processo do aprendizado. É igual se dá na Terra. Você tem que partir do simples para o complexo. Você tem que partir do conhecido para o desconhecido. Temos que ter uma base e essa base é que vai nos dar sustentação para um novo aprendizado. Ok? Portanto, não existe experiência que se perde. Conteúdo cognitivo se perde. Como assim? Você pode ler uma bela página aí. Se você não operacionalizar com ela em sentimento e vivência, ela ficou dentro da periferia de um aprendizado. A gente não afirma isso na Terra, se não coloca em prática, fica na teoria. Filosófico, né? Tão simples. Fica na teoria. Ficou na teoria, esquece. Você sabe fazer conta de tabuada ainda? Tabuada, hein? Isso não é época sua não, né, Camila? Hoje é tudo... Só época, gente, tabuada? Era? Ah, pois é. Eu fico vendo... A minha menina fazendo dever de matemática, papai, empresta a calculadora aí. Eu falei assim, você vai ver calculadora. É mais fácil eu e você passear nas profundezas do umbral, uma calculadora você não põe a mão. Ué, que isso? Eu ralei tanto, não é? E está tudo fixado aqui, não é? As contas. Não é? Agora já querem ir no fácil. Não, Casalberto, mas é espírito evoluído, evoluído. Pode ser espírito evoluído que tenha ao seu dispor recurso, mas se não trabalhar o raciocínio, não evolui no campo da racionalidade lá na frente. Fiquei bravo, gente, vocês acham? Ah. Você lembrou dos professores da época da tabuada? Você tá, mas eu tinha, minha casa tinha campeonato. Meu avô vocês não levam a mal, não, de vez em quando é saudosista. Meu avô promovia campeonato na tabuada. Mas tinha prêmio, etc. E a gente ralava e treinava. Quanto que é 4 vezes 4? 7 vezes 5? Isso tem... Agora os menininhos fazendo... Tá bom, o processo de aprendizado é outro. Eu entendo tudo isso. E eu não estou querendo ser arcaico. Mas eu estou dizendo para vocês, em nível espiritual, esquece a tabuada. Embora lá também tenha. É mesmo, Casalberto? Tem. Tabuada no mundo espiritual. Tabuada das aquisições. Se multiplica, se divide, se subtrai, soma. Não é?
Aqui na Terra o grande lance é multiplicar e somar. No mundo espiritual, a gente observa como que soma e como multiplica, porque na realidade a grande equação que nós devemos valorizar é de diminuir e de dividir. Ok? Porque é dando que se recebe. Aqui a multiplicação dos homens é juntar em celeiro. No plano espiritual é distribuir o celeiro. Aí começa para nós a ficar mais claro o que vem a ser ter o ideal de evolução claro em nossa mente. Vamos voltar? Lembra que eu falei que a gente chegou no centro, ficou empolgado, leu Allan Kardec, etc, etc? Tá, tudo bem. O testemunho continua batendo na sua porta lá fora. Não é assim? O marido está lá, o filho, a cunhada, a sogra, o sogro, o genro. Quando fala no genro, ela fica toda arrepiada. Como é que pode? Não é? Não tem um negócio assim? O vizinho, né? Aquele moço que passa com o carro com som alto aqui, daqui a pouco ele volta. Olha. Porque nessa rua Mombaça aqui tem um campeonato de carro com som alto. E eu brinco que quando passa o carro com som alto, espiritualmente ele para ali, desce uma rampa. O que desce de espírito que estava pulando lá na bagunça, eles descem tudo aqui para assistir a reunião com a gente. Né? Aí por isso que a gente sai daqui até escutando funk, né? É assim, que sintonizou, né? Sintonizou com a música. Aí os espíritos... Pois é, mas e aí? Qual que é o nosso ideal de vida? Aonde vamos mudar o paradigma? Paradigma é modelo. O paradigma do Evangelho é aquele que foi proposto por Jesus. Nós estamos em busca desse modelo? É uma pergunta para se fazer. Porque nós não podemos nos curvar diante das pressões lá de fora e deixar Jesus de lado. Não sei se chegou lá. Lembra que eu falei que a gente é frágil? Que a gente assiste uma reunião, fica inebriado, aí chega lá no carro, já começa a brigar por causa da música que vai escutar no carro. Ou então o ônibus que parou ali, eu já estou xingando, porque eu estou aqui, o motorista tem que parar o ônibus aqui. Se ele parou meio metro para lá, eu já estou xingando. Isso é fragilidade nossa, diante de um ideal que nós estamos procurando abraçar. Carlos Alberto, eu acho que a sua reunião hoje não está boa. E graças a Deus não está mesmo. E eu fico feliz quando não está. Quando ela está desagradando é que eu fico feliz. Porque na realidade é o seguinte, a gente não pode continuar nessa mesmice. Com todo o respeito. Entendam bem o que eu estou falando. Eu falo mesmice não é no sentido de depreciar o nosso esforço. Pelo contrário. É porque nós vibramos muito mais com a massa, nós estamos muito mais sintonizados com o Deus do materialismo, do que estamos sintonizados com o Pai Criador do universo. Por isso é que a gente se vende fácil. Não é? Basta um convite, a gente se curva fácil para desviar do caminho. Não é? E não é só aqueles convites pecaminosos, não. É quando alguém grita com a gente que vai bater lá na porta do ego, a gente esquece de tudo, esquece de Kardec, de Eurípides, de André, de Emmanuel, esquece tudo, esquece da reunião, esquece o tanto que faz bem entrar em relação espiritual com os benfeitores, esquece tudo e jogamos tudo para o alto. Então nós precisamos de ter isto claro para que não venhamos a nos decepcionar no mundo espiritual. Maria Inês, então, para a gente tentar concluir esse pensamento, se a gente volta como espíritos na condição real, lá no mundo espiritual de espíritos inferiores, porque muitas vezes aqui nós nos posamos até de espírito superior. Não, eu sei, eu faço bem, não é? Eu fui bom pai de família. São locuções que são justificativas que os espíritos usam
de uma forma muito comum no mundo espiritual. Quando vão procurar privilégios, porque chegou lá, ele tem que se adaptar, não é assim? Estava acostumado com a vida aqui na Terra, todo ajustado socialmente. Quando chega no mundo espiritual, a primeira coisa que vai ter que acontecer é um ajuste. Aí, muitas vezes, nós avocamos títulos que, na realidade, nós julgamos aqui na Terra serem muito importantes e que no mundo espiritual não tem valor. Umbral. 15º andar do umbral inferior. Ou então, os benfeitores, 15º andar superior dos mundos maiores, porque você foi amigo do Casalberto. Você ajudou tanto aquele menino, né? Mas não tem jeito, ele continua na mesma, lá no 15º andar do inferior. Isso é só uma brincadeira. Mas, Maria Inês, isso é muito sério. Isso é muito sério o que você falou. Porque tem pessoas que julgam que estar do lado, fazer parte, é o suficiente. Muitos procuram santificar, criar mitos, e no nosso movimento espírita, queridos amigos que nos acompanham, prestem atenção. Kardec nos mostrou isso claramente quando ele abriu mão do título de ter sido o chefe do espiritismo. Ele não quis isso para ele. Kardec falou assim, eu estou na coordenação do movimento espírita transitoriamente, porque a doutrina é dos espíritos. Kardec abriu mão. Ele apagou o nome de batismo dele, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail, para escolher um pseudônimo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele era famosíssimo na Europa. O professor Rivail já tinha publicado mais de 20 livros sobre estudos, aritmética, ciências. Kardec falava 4 idiomas. Ele era um professor respeitabilíssimo. Imagine se ele tivesse colocado o nome dele no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ia ser confundido com os livros que ele tinha escrito. Realmente como escritor. Porque esse livro não foi ele o escritor. O papel de Allan Kardec foi coordenar ideias. O papel de Kardec como mestre foi dar lógica ao livro. Escrever introdução, conclusão. Porque o conteúdo máximo veio do mundo espiritual. Kardec fala que não tinha, que um homem que avoca para si a verdade plena, ele já está a um passo da própria falência filosófica. Ninguém pode avocar para si a verdade. Então Kardec abriu mão disso. E nós vemos o tanto que os espíritas mitificam, idolatram, santificam, quando o assunto principalmente tange a personalidade de Francisco Cândido Xavier, aí que a gente muitas vezes observa o tanto que tem tanta gente empolgada. E o Chico Xavier foi um grande exemplo de silêncio, de humildade. Francisco Cândido Xavier foi campeão, não é? De entrega. Tudo veio do mundo espiritual. Então, e quantos julgam que ter sido amigo do Chico garante privilégio? Entendeu, Maria Inês? Muitos. Eu psicografei com o Chico. Eu estudei, eu vivi, eu participei de tarefas com o Chico Xavier, como se isso fosse o suficiente para ele atingir a perfeição máxima. Não entenderam. Ficaram tanto tempo do lado do Chico e não entenderam, com todo respeito. Embora muitos falam assim, porque sentem saudades do Chico, é diferente. Puxa vida, o tanto que aquele Chico me ensinou, o tanto que aquele homem era bom, é diferente. Ah, eu sinto uma carência. Tem alguns que falam, eu tenho saudades do Chico. O Chico agora deve estar lá sentado do lado da cadeira de Jesus. E eu estive do lado dele, olha para vocês verem. Que bom que pensem assim, que sentem assim. Mas seria muito mais producente
de buscar tudo que aprenderam, ou entenderam que aprenderam com o Chico, e passassem a operacionalizar. Sabe para quê? Para sentar na tal cadeira que eles acham que o Chico está sentado. Porque não vai ser o Chico Xavier que vai vir aqui e nos dar o passaporte. Vamos comigo, Inês, você trabalhou comigo, vem cá, minha irmã. Porque se depender dele, ele leva. Se depender do Chico, ele leva todo mundo para banquetear com ele lá no mundo espiritual. Mas ele, Emmanuel não autoriza. Casalberto, por isso que eu gosto do Chico, eu não gosto do Emmanuel. Porque o Emmanuel é bravo demais. Não, o Emmanuel é educador. E o Chico é todo amor. O Chico é a mãe. E o Emmanuel é o mestre, no seu sentido relativo, tá, gente? Porque o mestre por excelência é Jesus. Lá no mundo espiritual, o tempo todo, eles vêm nos mostrando como que se dá essa realidade para que nós possamos aplicar ou trazer o mundo espiritual para o nosso seio, para o nosso meio. Como, Carlos Alberto? Você já prestou atenção que os espíritos se comunicam conosco o tempo todo? Eu não vejo. Tá bom. Você já parou para refletir que eles te inspiram? Você já observou? Olha, já lemos tantos textos que falam, por exemplo, de alteração de humor, que muitas vezes a alteração do humor ela é facultada, ela é estimulada por presenças espirituais, que pode, inclusive, estar caracterizando uma sensibilidade do médium que precisa de ser apurada. Então, significa o seguinte, que nós estamos o tempo todo, a nossa antena, ela está viva. A nossa antena, ela é um receptáculo que está registrando o tempo todo. Não tem jeito de você desligar a antena do celular. Você pode desligar o celular. O celular ligado, a antena dele está, o quê? Registrando, não é assim? Tudo quanto é onda que está passando, que ele, no posicionamento da antena, pode registrar como frequência que ele está voltado para registrar. O espírito está com a sua antena psíquica aberta. Então, o tempo todo eu estou em intercâmbio. Os nossos amigos que estão na sala agora, Igor, o pessoal está na sala mesmo? Só uma brincadeira. Porque não chegou nenhuma pergunta hoje. Ou a sala está vazia, ou está todo mundo dormindo na sala, ou está todo mundo na sala pensando no que vai fazer amanhã fora da sala, ou está todo mundo refletindo silenciosamente em êxtase, né? Em transe mediúnico como vocês aqui, né? Que só vieram hoje para ouvir e dar de vez em quando umas risadas assim para não me deixar sem graça. Mas, voltando, para a gente pensar que o pessoal que está na sala, eles estão na mesma sintonia espiritual do que nós que estamos aqui. E quando eu falo sala, é todos que estão ao vivo pela internet. Olha, o indivíduo está na casa dele, mas ao mesmo tempo ele está aqui conosco, porque não tem barreira física. A internet, o vídeo, o cabo, é apenas para criar conexão, não é, Gino? Porque há de chegar um momento que não vai precisar nada dessa parafernália toda, não. É aquele momento que a gente fecha os olhos e vai fazer a prece. Porque aqui no movimento espírita é um tal de fechar os olhos para fazer a prece que eu acho uma coisa tão bonitinha. Vamos orar, fechem os olhos, como se as pessoas não pudessem orar com os olhos abertos. E tem gente que está com a bolsa do lado, ele tem que ficar tomando conta da bolsa, afinal de contas. Ele vai fechar os olhos, ele é bobo, né? Nesse mundo aí complexo. Mas na casa espírita a gente sabe que não vai acontecer nada perigoso, mas ele está condicionado a ficar olhando para a bolsa, lá na fila do banco, né? Lá no aeroporto, na estação do trem, a bolsa. Como é que eu vou fazer prece? Então põe a bolsa aqui, Senhor Jesus, abençoe. Né? Mas aí, vamos pensar o seguinte, no momento em que a gente é convidado a orar, elevar os pensamentos, você está sutilizando, você está abrindo o psiquismo para registrar, não é? Emitir e registrar, esse é o papel da prece. Não é? Então, naquele momento que a gente pensa assim, vamos pensar em Jesus. Aí já que é para fechar os olhos, fecha mesmo. Aí qual que é a referência que nós temos? É daquele Jesus bonitinho, do olho azul, não é? Muito italiano, né? E ele que nasceu lá na região da Ásia. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a nossa referência é aquele homem bonito, né? Italiano, né? Aí tem uns que falam assim, e vocês ainda ficam falando que eu tenho que amar Jesus. Eu vou amar homem? O que é isso?
Meu Deus, a gente precisa de começar a mudar um pouco os paradigmas, porque a gente não tem que amar no seu sentido humano. Não é? Nós devemos compreender o que é o amor para verificar o tanto que ele nos amou e por isso nos deu a vida. Agora, não é a forma, é a essência. É o que propõe, entendeu? Então, eu tenho para mim que o meu amor pelo Cristo ainda é muito incipiente. E o objetivo é amá-lo cada vez mais, para que eu possa, inclusive, ter condições de estar numa sintonia elevada com ele. Mas como que eu vou amá-lo? Fazendo reverência, ficando de joelho, vindo ao centro? Eu vou amá-lo amando a minha própria construção, amando o próprio projeto no qual ele me convidou para participar. E quando você ama, você se prepara, você dedica, você labora, você vai frutificar atitudes, ações, não é? Emoções, virtudes. Isso tudo vai construindo dentro de nós um castelo de um valor inestimável. E com isso, nós vamos cada vez mais então, quando obramos no bem, desenvolvendo habilidades, o nosso psiquismo passa então a registrar aquelas ondas que vão ser producentes para nós. Com isso, se você se eleva, se você se engrandece, se você começa a vencer as paixões, aquelas ondas de natureza inferior não encontram ressonância dentro da sua intimidade, entendeu? Elas podem até bater. Nossa, me ocorreu um pensamento aqui, meu Deus, sai para lá, isso não tem nada a ver comigo. Não é? Porque deixar de ser visitado por ondas, por pensamentos de ordem inferior, nós não vamos deixar. Só que quando chegar uma ideia negativa, ao invés de hoje, porque hoje é uma ideia complexa, muitas vezes ela é um convite para fazer bobagem, não é assim? Vocês não, vocês estão mais elevados, mas assim, na maioria das pessoas, né, como eu, chega aquela ideia complicada, me dá uma vontade, não é verdade? Aí eu falo assim, não, mas eu não posso, olha o meu compromisso, e etc. Aí tem hora que vai, tem hora que não vai, tem hora que acerta, tal. Mas você procura se manter firme, até que vai chegar um dia, chega aquela ideia que antes era um convite, aquela tentação, não é? Aquela tentação vai bater na sua porta, não é mais tentação. É uma ideia que chega te convidando a operar nesse circuito, mas no sentido positivo, de proação, não é? De atitude. Não é? Antes, chegava aquela ideia para comer chocolate, não era? Anjo de Jesus. Aí as pessoas, tem uma amiga minha, ela me falou isso essa semana, não é? Eu não vou nem contar onde, mas ela me disse que ela é chocolatra. Tem um monte de ólatra por aí, ela é do chocolate. E que graças a Deus que a reunião espírita, pelo menos, ela está evitando 3 dias antes. Mas depois do 3º dia, Jesus, ela fica assim, numa condição assim, muito vulnerável ao chocolate. Isso é uma brincadeira. Aí ela diz assim, chegará um tempo que eu vou ser convidado pela espiritualidade para trabalhar numa fábrica de chocolate. Para me ter que provar muito chocolate e ficar enjoada de chocolate. Aí eu não quero nem saber do papo chocolate. Eu falei assim, é melhor não ser assim. Sabe por quê? Porque aí vai no desgaste. Você vai aprender naquela condição de maceração, de exaustão. É o ser que busca a paixão no máximo, que a paixão como prêmio vai quedá-lo no precipício da dor, para depois ele soerguer e falar assim, então eu não quero isso mais não, porque isso não faz bem. Não precisamos de entrar nesse diapasão de sofrimento. Mas, muitas vezes assim acontece na vida para que a gente aprenda realmente, pela nossa incipiência, pela fragilidade, pela inconstância. Mas vai chegar um tempo, e eu disse para ela, que você quando for visitado por uma onda mental para comer um chocolate, seja ele branco, diamante negro, seja a marca que for, seja chocolate alemão, Jesus, cada chocolate, mas vai chegar para você e você vai dizer assim, eu posso provar um pouquinho, mas eu não necessito de uma dose maior, de um pedaço maior, porque vai me fazer mal. Mas vai chegar um tempo ainda que quando alguém te oferecer o chocolate,
você vai estar em condições, inclusive, de ajudar a própria pessoa a saborear o chocolate, mas de uma forma equilibrada. Aí você começa a entrar num diapasão de exemplos, sem querer convencer quem quer que seja que comer chocolate não faz bem. Mas isso vai estar consolidado dentro de você. O seu movimento dentro daquele aprendizado se dá de uma maneira natural. Então, se antes era apelo, hoje é convite. O que tem a ver agora, não tem a ver depois. E isso não vai te tirar do prumo. Isso não vai te tirar do equilíbrio. Não sei se deu lá, gente. É muito complexo falar desse assunto, porque ele mexe com hábitos, ele mexe com sentimentos nossos, ele mexe com o nosso dia a dia. Mas nós precisamos de verificar que isso acontece nesse momento agora de reunião, para que a gente verifique o tanto que já crescemos em vários setores. E o tanto que precisamos de crescer ainda em tantos outros setores. Porque dentro de nós existem aprendizados que já estão consolidados. Não é isso? Dentro de nós existem virtudes que não são abaladas. Mas essas virtudes precisam de ser conhecidas. Essas virtudes precisam de ser operadas para que essas virtudes deem força para nós, nos traga material, experiência, para que a gente possa lidar com aquele campo ainda de vulnerabilidade, com aquele campo ainda de fragilidade da nossa condição espiritual, ainda como espíritos bastante simples, espíritos ainda, vamos dizer assim, que temos muito que galgar nessa esteira da perfeição. Não é isso? Tudo bem aí? Você concorda? Tem um amigo que gosta de perguntar assim, concorda ou sem corda? Concorda? Então vamos dar corda? Gente, nós gostaríamos agora, eu tenho para mim aqui, Dora, que nós caminhamos hoje razoavelmente, não caminhamos? Caminhamos um pouco, não foi? Pra vocês verem, eu não fiquei preso na questão da semana passada, conseguimos fazer a questão 228, vocês viram que tamanho de texto? É tão grande a resposta, uma frase, não é? Então, assim, a gente caminhou bem. Vai ficar para nós, na próxima semana, a questão 229, que eu vou ler apenas a pergunta, já convidando-os para estar conosco no estudo que virá, se Deus quiser. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Por quê? Por que não deixamos aqui, já que a gente sabe dos inconvenientes? Por quê? Eu vou contar para vocês uma fábula. Nós escutamos essa historieta de Honório Abreu quando estava aqui conosco. Um grande educador espírita. Que ele falava um pouquinho dessas paixões, contando a história a história da traíra e da trairinha. Eu já contei esse caso aqui para vocês? Traíra, você sabe que é um peixe. Quem é pescador aqui? O senhor conhece, não conhece? Peixe bom, não é? Tem muito espinho, mas é bom. Né? Vocês veem, né? Nós temos que dominar sobre os peixes do mar, e aí vai. Então, a traíra e a trairinha. Certa feita, passeava as duas, céleres, no lago, água límpida, numa manhã ensolarada. E eis que a traíra, como toda boa mãe, aconselhava sua filha quanto aos desafios do mundo. Ela, começando a querer conhecer as virtudes e as paixões do grande lago onde elas viviam. E a mãe, aproveitando que a filha já apresentava condições de ouvi-la, em tese, aí eis que mamãe foi alertando dos perigos que encontrava ali no lago, né? E que ela tinha que observar tudo que estava em volta, etc. E aí foi falando, porque a vida tem muitos convites, que a princípio são bons, mas muitas vezes por trás há enganos, falácias,
e a mãe estava conversando de uma forma solene. E foi tão importante esse diálogo, porque não era aqueles diálogos, sabe, que mamãe fica assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode... E a filhinha vira e fala assim, mãe, a senhora me sufoca. Já escutaram isso em algum lugar? Né? E a mãe não sai do meu pé. Né? Aí os meninos hoje, de vez em quando a gente escuta isso por aí. Mas não, era um diálogo solene, porque as duas estavam plenamente sintonizadas nas vibrações do legítimo amor mãe e filha, filha e mãe. E eis que a traíra, desenvolvendo o raciocínio, chegou no ápice da preocupação dela. Porque ela disse para a trairinha, filha bem querida, agora é um instante que eu preciso da sua atenção verdadeira e objetiva. Fala, mamãe querida, olha, diante de tantos perigos do lago, existe um grande monstro. Monstro, mamãe, qual é? Olha, é o seguinte, quando você estiver com fome e aproximar da superfície, e naquele instante você observar uma minhoquinha, não é? Bailando nas águas, toda selerepe, etc. Tenha cuidado, minha filha. Por que, mamãe? Porque o que está equilibrando o bailar da trairinha da minhoquinha, é um anzolzinho de metal, né? E atrás desse anzolzinho de metal vem uma linha comprida. E lá fora do lago tem uma vara. E atrás dessa vara tem um monstro que é o homem. Cuidado, minha filhinha. E elas estão, e a filha toda curvada. Realmente, mamãe, a senhora deve ter razão. Pode deixar que eu vou tomar cuidado. E as duas passeando. Aí eis que surge uma minhoquinha. Aí a traíra vira para a filhinha, espere aí, filhinha, que eu vou dar uma voltinha. Não é fácil. Ela aconselhou, mas afirma o adágio popular e me faz lembrar aqui o coordenador desse momento, que o peixe morre pela boca. São as paixões, que muitas vezes nos enovelam de tal forma, e teoricamente, a gente costuma até falar para o outro que não deve. Ou muitas vezes descobre que não pode. Mas o testemunho vai bater na porta. Se não procurarmos trabalhar de sorte a nos preparar para o desafio que vai bater na porta de cada um, no campo da sua fragilidade, naquele departamento que nós temos complicações, porque cada um tem a sua. Para não dizer que existem aqueles que têm muitas fragilidades. Nós poderíamos simbolizá-la na questão da posse, na questão da cupidez, na questão do sensualismo, na questão da vaidade, na questão do poder, e aí vai. Tem lista aqui para não acabar mais. Cada um de nós, como afirma Tiago na sua epístola, o varão é tentado conforme a sua concupiscência. Ou seja, o espírito, nós somos testados naquele ponto que nós precisamos ter atenção. Se a gente não entender isso de uma forma clara, consciente. Por que eu falo clara e conscientemente? Porque muitas vezes aquele ponto vulnerável nosso, a gente por fuga, a gente procura escapar até de observá-los. E muitas vezes a vida até nos ajuda dizendo, olha fulano, cuidado. Não, deixa que isso está dominado. Não é assim que os jovens falam? Está tudo dominado, está tudo dominado. Está tudo dominado
Em que sentido? Será que é domínio que vem de fora? Ou domínio da inferioridade que está superando a objetividade, as virtudes que estão em potencial querendo crescer? Quando nós estamos trabalhando determinadas patologias, não é isso, Tatiana? O pior cego é aquele que não quer ver. Costuma a família toda estar entendendo que ele está enfermo, mas ele não admite. Assim? Então, isso acontece nas distonias, nos desvios mais complexos, como acontece muitas vezes conosco, em questões muito simples. E a espiritualidade está dizendo para nós: egoísmo e orgulho é chaga da humanidade. E se é chaga da humanidade, eu faço parte de uma humanidade. Então o orgulho e o egoísmo estão dentro da minha intimidade. Não vamos correr deles. Nós temos que observá-los e entender o que a vida está nos propondo para que a gente possa melhorar, para que a gente possa caminhar mais um pouco. Com isso, meus amigos, devemos observar que os padrões devem ser de Jesus. E Emmanuel escolhe o versículo 23º do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, para nos inspirar numa leitura que vamos concluir a nossa atividade dizendo: e renovai-vos pelo Espírito o vosso sentir. Vamos refletir do que é renovar. O que vem a ser renovar pelo Espírito, a forma de sentir. Não é renovar o Espírito, é renovar pelo Espírito que está sendo proposto. Não sei se deu lá. É mudar pela essência que está sendo colocada para nós de uma forma muito clara. E renovar pela essência é renovar o modo de sentir. Então sinta conforme os padrões apresentados por Jesus. Porque assim nós estaremos dando um grande passo para mudanças. Vamos trazer Emmanuel para nos ajudar como uma orientação final para a nossa atividade. E eu agradeço a todos o apoio, a participação, peço desculpa pelas brincadeiras, mas nós estamos aqui procurando usar de um esforço até acima das nossas possibilidades, face a algumas dificuldades que nós vivemos no dia de hoje. Mas eu agradeço profundamente ao apoio da espiritualidade e agradeço a presença dos espíritos encarnados que nos acompanharam através da rede Amigo Espírita. Emmanuel, palavras de vida eterna, através das mãos abençoadas de Francisco de Paula Cândido. Chico Xavier. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas, capazes de aprovisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes, por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças
são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vistas ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Renovar nos padrões do Cristo. Sentir nos padrões do Cristo. Como poderíamos refletir aqui sobre o que vem a ser sentir nos padrões do Cristo? O que poderíamos pensar sobre? Sentir raiva está nos padrões do Cristo? Sentir inveja está nos padrões do Cristo? Sentir ciúme está nos padrões do Cristo? Sentir aversão está nos padrões do Cristo? Desejo de competição com os valores amoedados do mundo está nos padrões do Cristo? Sentir nos padrões do Cristo, poderíamos dizer que seria sentir desejo de melhorar. Está nos padrões do Cristo? Melhorar intimamente. Sentir vontade de ajudar o semelhante. Está nos padrões do Cristo? Sentir vontade de perdoar o semelhante. Está nos padrões do Cristo? Orar pelos inimigos. Está nos padrões do Cristo? Compreender as dificuldades do semelhante. Está nos padrões do Cristo? Só assim iremos pensar, observar e ouvir, ver e agir com acerto. Posso repetir? Tem uns minutinhos. Sentir nos padrões do Cristo para pensar, observar, ouvir, ver e agir. Observem que Emmanuel está colocando uma equação aqui. A gente costuma ler a frase e não observar. Viu, Gino? O Emmanuel primeiro fala sobre pensar. Você pensa. Penso, logo existo. Depois que você pensar, observe. Observe o que? Analise. Depois que você analisar, ouça. Ele está te convidando para você começar a sair da sua intimidade e entrar em relação com a circunstância que está batendo na sua porta. Para depois você ver. Porque você pode observar. Observar é uma análise profunda. Você precisa de observar com profundidade, ver com profundidade. Como é que é? Observar com profundidade para ver com profundidade. Como assim? Observar, ver não é a mesma coisa? Não. Não é. Não é. Porque muitas vezes você vê e não vê. Vê e não enxerga. Já viram aquele ditado que fala assim, eu vi, mas fingi que não vi? Ou seja, você registrou na retina física ou psíquica, como queiram, mas você não deu atenção. Com o Cristo, Ele está convidando a gente a pensar e observar, e ouvir, registrar o que está acontecendo nos padrões do Evangelho, com bondade, com carinho,
com desprendimento, com solicitude. Solicitude, né? Companheirismo, com solidariedade. Agindo assim, estaremos acertando, diz Emmanuel, na tarefa que o Cristo nos reservou. Qual a tarefa que o Cristo nos reservou? Está difícil hoje? Qual a tarefa que o Cristo nos reservou? Raquel, Elizabeth, a tarefa que o Cristo nos reservou. Poderíamos filosoficamente dizer, amar. Poderíamos? Mas nós poderíamos também dizer, a tarefa que Ele nos reservou é a da evolução. Evoluir, progredir em amor. Não vamos por amor, não, por primeiro, não, porque senão a gente vai ficar no sentimento aqui. Vamos falar de evolução, de progresso. Porque ele está falando de acerto. Quem ama não erra. Só para voltei com amor para vocês não ficarem tristes. Mas quem sente nos padrões do Cristo, ou seja, procurando estabelecer conexão com a bondade, com a misericórdia, não erra. Minha filha está fazendo isso. Mas é o que ela dá conta. Você está dando os recursos? Você tem dado o incentivo? Tem. Ah, mas não tem jeito, ela quer daquele jeito. Cadê a bondade no seu coração? Meu marido... Não, esse até pulo. Vou até pular, porque eu tenho 40 anos. 40 anos de casamento. Pau que reencarna torto, desencarna torto, e se desencarnar pelo viés do fogo, até a cinza dele é torta. Não tem acerto nessa fala. Porque está faltando caridade, bondade, compreensão, paciência. Está faltando solidariedade. Está faltando tolerância. Não está nos padrões do Cristo. Ô Carlos Alberto, mas como é que eu faço? Será que eu não vou... Teve uma que me procurou outro dia, uma amiga, que falou assim, Carlos Alberto, eu estou com medo de estar desencarnando, falhando. Joguei minha reencarnação fora. Porque o meu filho... Para. Você está julgando a sua reencarnação fora porque você vai continuar falando que o seu filho... Tarará, para. A sua reencarnação, a tônica dela não é filho. Reencarnação, a tônica dela não é marido, não é família, não é mediunidade. A reencarnação, a tônica da reencarnação deve ser progresso. E todos nós estamos caminhando em busca do acerto. Existem equívocos, existem desacertos, desencontros, fazem parte. Mas nós temos que procurar entender o motivo que vai trazer bem-estar e paz ao nosso coração. Paz é prêmio pelo trabalho, não é prêmio pelo resultado. Paz, felicidade, não pode depender da conduta de outro. Não pode. A sua felicidade não pode estar na mão de outro. Se estiver, repense. A felicidade, ou a conquista dela, depende de você. Mas eu amo profundamente aquele coração. E eu me entristeço em vê-lo quedando. Você já parou para pensar que Deus ama você profundamente, muito mais do que você julga amar aquele coração? E jamais ele se entristeceu pela sua conduta. Ele continua te amando e te oferecendo todos os recursos que você precisa, porque tem muita gente dando recurso que o indivíduo não pode receber.
por sentimentalismo. São pontos que nós precisamos de refletir para ver, observar e agir melhor. Por isso, não podemos abrir mão desta conexão com Jesus e desse apoio inestimável da espiritualidade que tem nos ajudado a continuar na jornada em busca da perfeição. Sejamos, portanto, humildes, severos conosco mesmo e bondosos com o coração que caminha conosco. Sejamos confiantes que dias melhores estão a caminho e tenhamos esperança de que o que muitas vezes para o mundo é tempestade, flagelo, para o mundo espiritual é renovação, é possibilidade real de transformação do indivíduo. Só que os padrões deles são terrenos. Tente buscar os padrões do Cristo e observarás que tens muito mais do que precisas. E certa feita, Chico Xavier foi questionado sobre quem é o homem mais rico do mundo. E Chico disse: aquele que precisa de menos. Porque quem precisa de mais não é rico para com Deus. Quem precisa de mais está em busca de complexidades. Bem-aventurado aqueles que estão entendendo e caminhando com os pés descalços. Vamos concluir a nossa fala, inclusive fazendo uma reverência ao mundo espiritual que contribuiu para que o progresso venha a acontecer também na nossa querida irmã, veneranda instituição católica, que agora está tendo uma oportunidade de ter um líder que está dizendo para os líderes que a Igreja do Cristo é a Igreja da simplicidade. A Igreja do Cristo não é igreja institucional de ouro, de pedra, de prata. A Igreja do Cristo é a Igreja do coração. Que Deus abençoe os nossos irmãos católicos, porque eles possuem uma responsabilidade seríssima, porque nós desviamos o cristianismo e fizemos política rasteira e amoedada através dos séculos. E agora nós estamos lutando em busca de despojar das questões do mundo para vivermos nos padrões do Cristo. Portanto, renovai-vos pelo Espírito o vosso sentir. Agradecemos a Paulo de Tarso, aos apóstolos, aos benfeitores, a Allan Kardec, ao Espírito de Verdade, a todos os nossos coordenadores espirituais, os espíritos que vieram assistir à reunião conosco. Agradecemos os nossos companheiros que encontram em seus lares, aqueles que vão assistir esse trabalho posteriormente, porque estamos, na realidade, tentando contribuir de uma forma muito simples, muito singela, mas confiantes de que promover, divulgar, dinamizar o bem é tarefa, é responsabilidade de todo cristão que sente com o Cristo, principalmente aquele sentimento de gratidão por muito que o Senhor tem nos endereçado. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana, um bom retorno para os vossos lares e que na próxima semana Jesus nos abençoe para nos reencontrarmos nesse núcleo chamado Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, ou carinhosamente chamada pelos Espíritos de A Casa de Kardec. Muito obrigado a todos. Devolvemos a palavra para a Dora.